Olá! A edição do JDU Entrevista de hoje está recebendo a defensora pública Thaís Dominato, que recentemente atuou na condenação do réu de um caso de feminicídio aqui em Campo Grande. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Carla. Thaís, para começar, recentemente houve esse caso de condenação de um homem por feminicídio. Você poderia falar para a gente como foi esse caso? O que aconteceu? Esse foi mais um dos casos de feminicídio que nós tivemos aqui no nosso estado e na nossa capital. E assim como todos os demais feminicídios, isso é muito comum nos feminicídios, né? Um crime de ódio, um crime de menosprezo à condição de mulher, um crime que é o ápice da violência, porque na verdade os feminicídios, nós dizemos sempre que são mortes anunciadas e evitáveis, porque eles são resultado de um contínuo de violência. Então, um feminicídio ele não acontece de um dia para o outro, né? Ele vem de uma escalada de violência que a gente sabe qual é o resultado. Então, esse foi mais um no contexto de violência doméstica, de uma mulher inserida nesse contexto de violência doméstica, que foi morta na frente dos seus filhos e filhas, né? Crianças aí entre 12 e até adolescentes, 16 anos, né? Foi morta por golpes de faca, o que também é muito clássico em casos de feminicídio, né? O feminicídio, como ele é um crime de ódio, a faca, o golpe de faca, ele destrói aquele corpo, ele destrói aquela imagem, né? E é um crime que traduz exatamente isso, tanta raiva, né? Muitos golpes, geralmente no rosto, geralmente nos órgãos genitais, para meio como se aquele agressor quisesse gritar, né? Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então ele destrói a imagem daquela mulher, facadas no rosto, facadas no tórax. Então foi nesse sentido, né? Como os demais, sempre esse crime de ódio, resultado de um contínuo de violência. A condenação, ela sempre tem a variação de anos iguais? Não, vai depender das circunstâncias do fato, né? Nesse caso em específico, nós tínhamos ali a qualificadora do feminicídio, nós tínhamos a qualificadora do motivo torpe, isso aumenta a pena, nós tínhamos um crime que foi praticado na frente de crianças, né? Então, em cada situação a pena é uma. Nós tivemos recentemente uma modificação na lei do feminicídio, que agora é um crime autônomo, né? E hoje ele não é mais uma qualificadora do homicídio, hoje ele é um crime autônomo e a pena começa já nos 20 anos, a partir de agora, né? Esse que a gente fez e que eu contei para você, que foi o último que eu acompanhei, ainda sob a vigência da lei anterior. Thaís, nesse caso em questão, você teve que provar o histórico de agressão contra a vítima. Como você conseguiu isso? E esse detalhe em específico mostra o quanto as mulheres não são ouvidas ainda? A Defensoria Pública de Defesa da Mulher, que é a minha, né? Eu sou uma defensora integrante do Núcleo de Defesa da Mulher, a gente tem essa atuação na defesa da vítima sobrevivente, mas também na defesa da memória, nos casos de feminicídio consumado. É importante que a gente esteja presente nessas atuações, e aí a gente atuando como assistente de acusação, porque a ação é do Ministério Público, mas a Defensoria pode atuar como assistente de acusação a pedido da família dessa mulher que foi assassinada. E neste caso e nos demais, a gente pode trazer para o processo provas que são importantes, provas que vão dizer da vida daquela mulher, né, do contexto que aquela mulher estava inserida. Então, neste caso, especificamente, nós conseguimos trazer para o processo informações e pessoas que foram ouvidas, que tinham conhecimento da relação daquele casal da porta de casa para dentro. Então, nós trouxemos mulheres que foram ouvidas e que eram amigas ou parentes daquela vítima e que nos disseram, né, para o juiz que estava ali, depois para os jurados, e que disseram sobre essa inserção daquela vítima no ciclo de violência. Então, elas relataram violências que pré-existiam, né, já existiam antes desse feminicídio, e uma das testemunhas me chamou muita atenção, que ela disse assim: a gente sabia que isso ia acontecer. Então isso foi muito importante. Quando a gente traz essas testemunhas que mostram esse contexto da violência doméstica, a gente contrapõe algumas testemunhas para esses casos, né? Geralmente
homens, testemunhas, que vêm para o processo e que dizem, olha, esse agressor era um ótimo empregado, ele era um ótimo vizinho. Então isso é muito comum. Da porta da casa para fora, o agressor, ele às vezes é uma pessoa exemplar, né? Mas não é isso que acontece da porta de casa para dentro. Então nós trouxemos testemunhas que vieram demonstrar exatamente que aquela mulher estava inserida num ciclo de violência e que o resultado ia ser esse feminicídio. Dentro do tribunal ainda tem aquele preconceito, digamos que, de falar que a mulher foi a culpada, de que ela causou isso? Hoje já existem documentos importantes do CNJ, decisões importantes do STF que proíbem, né, que a gente traga a vida íntima dessa mulher para o julgamento, né? Então a gente fala que hoje precisam existir os julgamentos com perspectiva de gênero, sem os estereótipos. Então alegações como, por exemplo, a traição, isso não é mais cabível dentro de julgamentos que envolvem violência contra a mulher, não é mais cabível dentro de um feminicídio. Então a gente, como defensora de defesa da mulher, também está lá para garantir que não exista essa ofensa à vida privada da mulher, essa ofensa à sua memória. Por mais que as mulheres já possam trabalhar, votar, você diria que nós ainda não somos ouvidas? Nós ainda precisamos ser melhor ouvidas, não é? A gente ainda precisa. Foi implementada também medidas de assistência à família da vítima. Isso não é comum? Sim. Atuando nos feminicídios aqui na capital, nós começamos a perceber na Defensoria Pública uma certa invisibilidade a essas crianças que ficavam, aos filhos, né, e as filhas dessas mulheres. Então a gente começou a perceber que, para além da punição, o Estado também precisa dar uma resposta em relação a essas vítimas indiretas, aos filhos, às filhas. Se a gente fizer uma retrospectiva dos últimos feminicídios aqui na nossa capital, inclusive em todo o Estado, em muitos deles, na cena do crime, existiram crianças, né? Então as crianças presenciaram. Nesse caso especificamente, as crianças viram a mãe ser morta. Então a gente começou a perceber que a gente precisava jogar luz a essas crianças e intervir imediatamente naquela situação para romper a cultura de violência que essas crianças estavam inseridas, né? Então a gente precisa também, pela Defensoria Pública, a gente tem feito muito isso, essa assistência no sentido de tomar as medidas jurídicas necessárias. Então eu preciso regulamentar a guarda dessas crianças que no caso todas foram para a avó materna, né? Eu preciso regulamentar a questão escolar dessas crianças. Elas vão mudar de casa, vão para outro bairro, precisa de uma nova escola. Eu preciso inserir essas crianças na rede de assistência social, na rede de saúde principalmente, né? Elas precisam de um acompanhamento psicológico para que a gente consiga minimamente, né, reduzir os danos emocionais que elas carregarão para o resto da vida. Então a gente tem feito também na Defensoria Pública, além da atuação no processo criminal, no processo do júri, no plenário do júri, tentar reorganizar minimamente a vidinha dessas crianças que ficaram, né? E é isso com a ajuda da nossa equipe psicossocial, além das defensoras, e com a ajuda inclusive da DEAN, que é a Delegacia de Atendimento Especializado aqui da Mulher. Quando acontece um feminicídio, a própria DEAN já nos informa sobre se há crianças, com quem essas crianças ficaram, coleta dados de onde essas crianças estão e a gente faz a busca ativa dessas crianças e dessa família para poder fazer essa organização. E como que a Defensoria Pública está atuando no combate ao feminicídio aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul? Em todo o estado, né, nós temos já há 10 anos um núcleo de defesa dos direitos das mulheres, da Defensoria Pública, o NUDEM, que faz esse atendimento de atuação tanto no atendimento individual de cada mulher que sofre violência de gênero, né? Qualquer violência de gênero, a violência doméstica, a violência sexual, a violência obstétrica, a violação dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, nós temos defensores e defensoras em todo o estado para esse atendimento. Aqui na capital, nós estamos na Avenida Afonso Pena, 3850, mas também na Casa da Mulher Brasileira. Então, a gente faz esse atendimento individual para tomar as medidas necessárias, medidas protetivas, entrar com as ações judiciais necessárias, ação de guarda, de divórcio, de pensão alimentícia para esses filhos, né? E além desse atendimento individual, a gente também faz muito fortemente o trabalho de educação em direitos. Então nós temos muitas palestras, muitas rodas de conversa, muitas cartilhas, folders também explicando sobre a violência. Mato Grosso do Sul está entre os estados com maiores índices de feminicídio. Essa condenação representa um avanço no combate ao crime?
Nós já estamos há algum tempo no topo, né? Nosso estado já vem há alguns anos liderando aí. Estamos lá em cima no ranking, né, de maior número de feminicídios. A condenação por si só, ela é um resultado importante, né? Significa que quem comete o crime foi punido nos termos da lei, mas a gente precisa ir muito além de uma condenação, muito além de um processo criminal para combater, enfrentar de fato a violência contra a mulher. A gente enfrenta a violência contra a mulher não é só com a punição, a gente enfrenta com a educação, com a mudança de cultura, a gente enfrenta com políticas que garantem a essa mulher que sofre violência doméstica, moradia, saúde, emprego, para que ela consiga sair do ciclo da violência e se manter longe, não voltar. Porque você imagina, essa mulher com 5 filhos, a dificuldade para ela romper um ciclo de violência, né? Se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem uma política pública forte mesmo, que garanta para ela a saúde, a educação dos filhos, o trabalho, a moradia, né? Então, a punição por si só, ela não significa tanto, né? Ela só é um resultado importante, necessário, mas eu preciso mais do que isso. Thaís, obrigada por participar do nosso programa. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço, Carla, também a oportunidade de estarmos falando dessa atuação da Defensoria Pública, né? E eu digo a quem nos ouve para demandar mesmo a Defensoria Pública, né? Nos casos de violência contra a mulher, qualquer violência de gênero, nos procure, né? Para que a gente possa orientar, para que a gente possa tomar as medidas judiciais necessárias. Estadão Notícias.com, a notícia no seu celular.